Amados, amadas, Deus não quer apenas uma aparência religiosa. Ele quer verdade no coração e fidelidade na vida. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua dirigindo palavras muito duras aos mestres da lei e aos fariseus. Ele os compara a sepulcros caiados, por fora belos, por dentro cheio de morte e podridão. A imagem é muito forte, mas também muito clara. Jesus denuncia a distância entre a aparência e a vida interior. Aqueles homens se apresentavam como justos, religiosos e fiéis à lei. Porém, segundo Jesus, por dentro estavam cheios de hipocrisia e injustiça. Hipocrisia, aqui, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente cometer um erro ou viver uma incoerência ocasional. Todos nós somos pecadores e lutamos contra as nossas fragilidades. A hipocrisia que Jesus denuncia é mais profunda. Manifesta-se quando construímos uma imagem de santidade, mas nos recusamos a reconhecer e converter aquilo que está errado por dentro. Por isso, esta palavra não deve ser usada primeiro para acusar os outros. Ela precisa tornar-se um espelho para nós. Podemos participar da igreja, rezar, conhecer a doutrina, exercer ministérios, defender a fé e ainda assim carregar dentro de nós ressentimento, orgulho, inveja, vaidade, desejo de reconhecimento ou falta de caridade. A pergunta, então, é inevitável. A pessoa que os outros enxergam em mim corresponde à pessoa que Deus encontra quando olha para o meu coração? Jesus continua dizendo que aqueles homens construíam túmulos para os profetas e afirmavam: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Amados, amadas, eles honravam os profetas do passado, mas existiam à voz de Deus no presente. E este é um perigo espiritual muito real. É fácil admirar os santos depois que morreram. É fácil elogiar os profetas quando suas palavras já não nos incomodam diretamente. Mas difícil é acolher a correção de Deus quando ela toca nossas escolhas, nossas prioridades e nossos pecados agora. Podemos dizer, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, certamente teria o seguido. Mas a verdadeira pergunta é outra. Como reagimos quando a palavra de Jesus hoje contradiz aquilo que queremos fazer? É aí que descobrimos se realmente acolhemos o profeta ou apenas admiramos sua memória. Jesus conclui com uma expressão duríssima: completai, pois, a medida de vossos pais. Ele revela aqui que aquela mesma resistência à verdade que havia levado gerações anteriores a perseguir os profetas continuava presente. E essa rejeição alcançaria o próprio Cristo. Mas essa denúncia de Jesus abre também para nós uma grande esperança. Deus pode transformar aquilo que existe dentro de nós. A denúncia de Jesus não é uma humilhação vazia. É um chamado sério à conversão. A sua graça pode alcançar justamente aquilo que precisa ser curado e transformado em nós. Cristo não veio apenas ensinar um comportamento exterior correto. Ele veio dar-nos um coração novo. Na cruz, ele carregou nossos pecados, inclusive nossas falsidades e incoerências. Pela ressurreição, oferece-nos uma vida nova. E pelo Espírito Santo vai realizando dentro de nós aquilo que nenhuma aparência consegue produzir. Uma verdadeira santidade. Irmãos e irmãs, o apelo
que este Evangelho dirige a nós é, portanto, vivei na verdade diante de Deus. Amados, amadas, não escondais aquilo que precisa ser convertido através de uma imagem religiosa. Deixai que a graça alcance o interior. Daqui nasce um princípio eterno para nós. Não existe verdadeira santidade sem verdade interior. A santidade cristã não consiste em parecer impecável, mas em viver continuamente diante de Deus com humildade, permitindo que Ele purifique nossas intenções e transforme nossas escolhas. Amados irmãos e irmãs, a grande mensagem querigmática deste Evangelho é: Jesus veio nos libertar da vida de aparências. Ele conhece profundamente quem somos e, mesmo conhecendo nossas feridas e pecados, continua nos chamando. Diante de Cristo, não precisamos sustentar máscaras. Precisamos apenas abrir o coração e permitir que a sua graça entre. E o que esta palavra nos pede hoje? Faça um exame de consciência e pergunte-se: existe alguma diferença entre aquilo que procuro demonstrar aos outros e aquilo que realmente tenho vivido diante de Deus? Não procure imediatamente o erro de outra pessoa. Comece por você. Talvez exista um ressentimento escondido, uma injustiça não reparada, uma vaidade alimentada ou um pecado que você vem tentando justificar. Apresente isso ao Senhor e diga, sinceramente: Jesus, eu não quero apenas parecer santo. Quero deixar que Tu me santifiques de verdade. Amados, amadas, que o Espírito Santo retire de nós toda hipocrisia, nos dê coragem para acolher a verdade e faça com que aquilo que demonstramos exteriormente seja reflexo de um coração verdadeiramente transformado por Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.